E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2019 que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte, ó, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, K, e a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Bom, vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender o seguinte. A questão fala de recipientes térmicos e fala que a troca de calor que ocorre, A troca de calor que ocorre, ela é proporcional a algumas coisas e inversamente a outras. E ele está te dando uma equação aí que é chamada equação, lei de Fourier, e essa equação é importante para te definir a questão, para te responder a questão. Tá? Troca de calor aqui, na verdade, ela é a quantidade de calor dividido pelo tempo, É a taxa de calor que a gente vai ter sendo transferida. Quando eu boto lá um objeto dentro desse recipientes isolantes, eu vou ter uma taxa de calor entrando ou saindo, dependendo da situação. Bom, o que ele me diz? Que essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, que ele chama K, então proporcional, Quanto maior a condutividade, maior a transferência de calor. Também diz que é proporcional à área das paredes, então a gente vai botar ali proporcional à área, e inversamente proporcional, aliás, também proporcional à diferença de temperatura entre a parte interna e a externa, e inversamente proporcional à espessura, que ele fala ali, espessura das faces. Então, na verdade, isso aqui, ó, que eu defini aqui com vocês, é o que a gente vai chamar de lei de Fourier. E essa lei é o que a gente vai usar para responder a questão. Aí vem algumas informações, seguindo a leitura. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A, aí é aquele das dimensões, 40 por 40 por 40 centímetros, e B, 60 por 40 por 40, de faces de mesma espessura. Deixa eu anotar isso, faces de mesma espessura. Uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A, ou seja, B derreteu mais. A razão entre os Ks, as condutividades Ka e Kb, é mais próximo de, e daí a gente tem que achar essa razão. Primeira coisa, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos isolar o K dessa equação, deixar ele sozinho, já que a gente quer achar a razão. Vou passar, então, esse A e esse ΔT dividindo e a espessura multiplicando. Então, a equação vai ficar assim, ó. Q vezes E dividido por tempo vezes a área vezes a variação de temperatura. Isso vai ser igual a K. Como eu quero descobrir, a razão entre os Ks, eu vou botar aqui, ó, K sobre Kb, que é o que a questão quer. Em cima eu vou botar a fórmula do Ka, que é o que? As informações do Ka. Então vai ficar assim, ó, quantidade de calor de A vezes a espessura do recipiente A, dividido pela variação do tempo de A área de A e a variação de temperatura dA. Embaixo eu boto as informações do B. Calor do B, espessura do B
dividido pela variação de tempo do B vezes a área de B vezes a variação de temperatura de B. Aqui a gente pode fazer alguns cortes, né? Que é o seguinte, primeiro, que eles ficam fechados durante o mesmo intervalo de tempo, então esse tempo aqui vai acabar se cortando. Segundo, que a variação de temperatura é a mesma, né? Então a gente vai cortar, né? A questão diz que a gente tem ali situações idênticas, né? Então a parte interna e a parte externa do recipiente vão ter as mesmas variações de temperaturas, já que os gelos começam os dois com zero. A espessura também é a mesma, né? A questão diz ali, né? Faces de mesma espessura. Então a espessura também se corta, porque vai ser igual para os dois. A única coisa que vai mudar são as áreas das faces, porque as dimensões que a questão me dá são diferentes, e a quantidade de calor que eu tenho ali, né? A quantidade de calor que cada um deles absorve. Então como é que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar e vou primeiro reorganizar aqui, né? Vai ficar a quantidade de calor de A sobre a área de A, dividido pela quantidade de calor de B sobre a área de B. Eu pego, conservo a primeira fração e multiplico pela segunda fração invertida. E agora está aí a relação. Vou botar os valores para fazer a conta, né? Resolver essa equação. Aí a gente tem que entender o seguinte, a questão me dá uma outra informação lá em cima, além das áreas, né? Das dimensões, a questão me dá uma outra informação que ela diz o seguinte, ó, a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da massa de gelo que se fundiu no recipiente A. O que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de calor, no caso aí a gente está falando de calor latente, né? A quantidade de calor latente do B e do A, se forem comparadas, B tem uma troca de calor que é o dobro da de A, porque ele conseguiu derreter o dobro de massa. Então, se A recebeu uma quantidade de calor X, né, equivalente a Q, o B conseguiu propor aí uma quantidade de trocas de calor equivalente ao dobro, que é 2Q. Então, isso é uma coisa importante. E as áreas que a gente tem para analisar são as áreas equivalentes aos valores que ele me deu das dimensões aqui, ó. Como é que calcula a área quando a gente tem as dimensões, né? Multiplica um lado por outro lado. Então a gente tem que fazer isso, né, para todas as áreas, no caso. Então a gente vai ter que multiplicar 60 com 40, 60 com 40, 40 com 40. E no A a mesma coisa, né? 40 com 40, 40 com 40 e 40 com 40. Justamente para ter todas as áreas das faces aí. Como é que ficaria então? Colocando os valores, a gente ficaria o seguinte, ó. A quantidade de calor de A, a gente vai chamar de Q. No caso, então, o que a gente está chamando de área de B, né, seriam as áreas das faces do recipiente B. Se a gente pensar nele como sendo um cubo ou um paralelepípedo, ele tem 6 faces, e para calcular cada uma delas, a gente usa as dimensões que foram dadas ali pra gente, que vai ficar como então? Para o B, a gente teria 60 vezes 40, mais 60 vezes 40, mais 40 vezes 40. Isso nos daria 3 faces, né? Como são 6 faces, a gente multiplicaria por 2, já que são duas iguais em cada uma das dimensões. Embaixo a gente usa o mesmo raciocínio. Bota a carga de B, que é o dobro da carga de A, no caso 2Q, e bota as dimensões da área do recipiente A. Todas as dimensões são 40, então vai ficar 40 vezes 40, mais 40 vezes 40, mais 40 vezes 40. Multiplica por 2, já que são 6 faces. Esse Q corta com esse Q, e esse 2 corta com esse 2, que foi o que eu falei, não ia fazer muita diferença, né? Esse 2 aí na razão. O que a gente tem que fazer agora? Faz as multiplicações, soma e vamos para a razão. Multiplicando todos esses valores aqui em cima e somando eles, né, a gente acaba encontrando então o valor de 6.400
multiplicando todos os valores aqui embaixo e somando eles, a gente acaba achando o valor de 4.800. Beleza? Então a conta final, deixa eu botar aqui embaixo, a conta final, ela ficaria K sobre KB igual a 6.400 dividido por 2 vezes 4.800. Bom, terminando essa conta, a gente acaba achando o resultado de 0,66 como sendo a razão entre os Ks. Olhando as alternativas, isso nos leva à alternativa da resposta B para essa questão. Na verdade, dá 0,66666, a gente arredonda, né, para 0,67, que é a resposta da alternativa B. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!